Moraes toma uma invertida. O ministro Alexandre de Moraes, ele tá com tanto medo, mas tanto medo do Donald Trump, que ele deixou de intimar o jornalista Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aí nessa notícia. Ó. Processo contra ex-apresentador da Jovem Pan por trama golpista emperra, sem intimação pessoal. 2 meses depois da denúncia da PGR sobre a trama golpista de 22, os processos contra os acusados avançam na velocidade da luz, como vocês têm acompanhado aqui no canal, com uma única exceção, o processo do ex-apresentador da Jovem Pan, o Paulo Figueiredo. Ele mora lá nos Estados Unidos há 10 anos e o jornalista acusado de atacar oficiais generais contrários ao golpe de Estado não foi intimado pessoalmente e acabou tendo a sua defesa entregue à DPU, que é a Defensoria Pública da União. Os defensores públicos eles não conseguiram contato com o Figueiredo e eles pediram aí para o ministro Alexandre de Moraes a suspensão do prazo para apresentação da defesa prévia do acusado. Sem conversar com o denunciado, a DPU diz que a apresentação de uma defesa prévia seria uma mera formalidade e configuraria violação ao devido processo legal. Certíssima aí a Defensoria Pública da União. Não tem como apresentar defesa sem falar com a pessoa que é acusada, para saber dos fatos, saber das provas que ele tem à disposição e por aí vai. Agora, ministro Alexandre de Moraes, Paulo Figueiredo mora aí nos Estados Unidos há 10 anos. Todo mundo sabe disso. A justiça brasileira e você, mais do que todo mundo, sabem disso. E você sabe, inclusive, qual que é o endereço dele lá nos Estados Unidos. Então, por que você não manda uma carta rogatória, um pedido de cooperação jurídica internacional para citar o Paulo Figueiredo na ação penal do golpe? Afinal, esse seria o procedimento padrão, correto, o adequado. O STF faz uma carta rogatória, manda para os tribunais americanos, que vão lá e efetuam a citação. Ou a PGR faz um pedido de cooperação jurídica internacional, vai lá para o órgão, primeiro aqui o Ministério da Justiça brasileiro, vai para o Department of State, ou DOJ lá, o Department of Justice dos Estados Unidos, e lá eles fazem a citação. Então, você está com medo de quê, Alexandre de Moraes? Olha o que o Paulo Figueiredo aqui respondeu. Paulo Figueiredo disse que mora há 10 anos no mesmo endereço dos Estados Unidos, que já é conhecido da justiça brasileira. A Justiça do Rio acabou de me intimar de novo em um processo tributário, diz ele. É exatamente a mesma coisa, uma falha de intimação que também a Rumble e a Truth Social, que é a rede social do Donald Trump, alegam na ação deles. E a mesma coisa que a Meta alegou no último recurso que apresentou no caso do Alan dos Santos, foi o que afirmou o Paulo Figueiredo. Quem segue o canal aqui sabe, vai lembrar que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando dessa ação do Rumble e da Truth Social, movida lá na Justiça da Flórida, em que a juíza disse, não tem como Alexandre de Moraes querer notificar as pessoas sem ser pelos procedimentos adequados, formais, como carta rogatória, pedido de cooperação jurídica internacional, porque Alexandre de Moraes estava querendo forçar ordens para as pessoas lá no exterior cumprirem, inclusive redes sociais no exterior cumprirem. Então não pode ele fazer uma intimação como ele fez aí do Elon Musk pelo Twitter. Não dá para intimar o Twitter pelo Twitter. Não dá para se intimar assim, você tem que fazer o procedimento formal. Mas Alexandre de Moraes não está fazendo. E o Eduardo Bolsonaro ele tem um palpite sobre por que o Moraes não mandou nenhuma carta rogatória e nenhum pedido de cooperação internacional para citar o Paulo Figueiredo. Dá uma olhadinha aí no palpite dele, ó. Alexandre de Moraes ignora tratado com os Estados Unidos e cita Paulo Figueiredo por edital. Será que ele não sabe que tem uma coisinha chamada carta rogatória? Ou será que ele tem medo de usar os instrumentos oficiais para intimar alguém no exterior e tomar mais um sermão de um país democrático, né? Como ele tomou dos Estados Unidos, que mesmo durante a administração Biden negou o pedido de Moraes para extraditar o Alan dos Santos, e agora a Espanha, governada por socialistas, também negou o pedido de prisão e extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. A gente não pode tratar essas coisas com naturalidade. A verdade é uma só. O Alexandre de Moraes ele tem medo de leis, não só internacionais, mas também brasileiras. Alexandre de Moraes... É isso aí, gente. Alexandre de Moraes não para de tomar invertida no exterior. Vocês só acompanharam aqui em outros vídeos como ele tomou uma mega invertida lá na Espanha agora, recentemente. E olha, parece que o medo do Moraes ele é tão grande que em vez de seguir o procedimento formal e legal correto, o Moraes cometeu uma ilegalidade dupla. O que ele fez? Ele mandou citar o Paulo Figueiredo por edital, como disse o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, você vai lá e publica o edital com a notícia do processo para citar a pessoa, em vez de entregar para ela as informações concretas, reais sobre o processo nas mãos dela. E essa citação por edital ela é inadequada para o caso do Paulo Figueiredo. Por quê?
porque esse tipo de citação ela só é possível quando o réu está em local incerto e não sabido. E é diferente a situação do Paulo Figueiredo, porque todo mundo sabe onde ele mora. Só que ele mora nos Estados Unidos. E o Moraes mandou ainda a Defensoria Pública defender o Paulo Figueiredo, o que é uma farsa, já que sem contato com ele é impossível fazer uma defesa efetiva. Dá uma olhadinha aí, ó. Com os endereços desatualizados, Moraes determinou a citação de Figueiredo por edital, procedimento adotado quando a justiça esgota todas as possibilidades de localização do denunciado. Só que nesse caso ele nem foi atrás, né? O ministro ainda determinou que a DPU escolhesse um defensor público para representar o acusado no processo. Na prática, está-se a atribuir à Defensoria Pública da União a elaboração de uma defesa meramente formal, que não surge do contato com o denunciado e, portanto, não constitui uma verdadeira defesa, diz o defensor público Gustavo Zortea. Essa aí é a realidade. Gente, estou aqui lendo para vocês matéria da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo colocando isso. Olha, o Moraes, ele tá com medo, gente. E eu vou ter que dizer que esse medo é justificado. Afinal, nessa segunda-feira agora, daqui a 2 dias, a gente está no dia 3, dia 5 agora, está no sábado, na segunda, vai chegar ao Brasil um representante oficial do governo americano para avaliar, punir Alexandre de Moraes, que então colocou o Alexandre de Moraes na berlinda. Se ele mandar alguma coisa para os Estados Unidos para querer citar o Paulo Figueiredo, os Estados Unidos vai olhar aquele processo, aquela denúncia e vai dizer: isso aqui é fajuta. Paulo Figueiredo exerceu a liberdade de expressão, ele estava no papel de jornalista, não tem nada de errado. E o Moraes não quer tomar uma nova invertida, e mais, ele não quer aumentar o risco de uma punição ainda mais severa contra ele, porque, como eu disse, um representante americano está vindo para o Brasil agora, segunda-feira, representante oficial para avaliar a punição contra Moraes, como eu mostrei aqui num vídeo anterior do canal, de hoje cedo, que eu vou deixar para vocês na tela, no final e também na descrição, que é imperdível. Esse você tem que ver e vai alegrar o seu final de semana. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Moraes ele vai acabar citando o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, ou o medo do Trump é maior, hein? O que você acha? Me conta aí nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal, que é a sua casa, sinta-se em casa aqui, clica no sininho para você não perder análises como essa e eu convido você também para nos apoiar, sendo de modo mais intenso, se tornando um membro aqui do canal, que é também uma forma de você receber nossos conteúdos exclusivos. Muito obrigado, um grande abraço e tenha um final de semana abençoado com a sua família. É urgente, essa notícia vai fazer você começar o seu sábado com um sorriso no rosto. O governo Trump vai chegar ao Brasil no comecinho dessa semana que vem, na segunda-feira agora, para tratar de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, diga que não é para começar bem o final de semana, sorrindo, se isso não traz uma esperança no nosso coração. Então compartilha aí, dá o seu like para que mais gente sinta o mesmo sentimento. Mas olha, não é só o Moraes que tá na mira não, fica melhor ainda essa notícia. As sanções, as punições, elas podem englobar ainda outros ministros do STF, a PGR, agentes e delegados da Polícia Federal e todos aqueles que colaboraram para o regime de censura no Brasil. Isso aqui é uma notícia bombástica. Olha o que saiu na coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis. Olha aí, o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções e punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Integrante do governo Trump à frente da área de sanções internacionais, o David Gamble, ele virá ao Brasil discutir punições ao ministro Alexandre de Moraes. O desembarque do norte-americano, coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está previsto para a próxima segunda-feira, agora, dia 5 de maio. A visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por quem? Por Eduardo Bolsonaro, que hoje está morando lá no exterior, nos Estados Unidos, trabalhando por isso. Ele se licenciou das suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, a cobra vai fumar. E eu não me surpreenderia se nos dias que antecedem essa visita do David Gamble agora, ou mesmo durante ou depois da visita, bata o desespero lá no STF e Moraes comece a dar aí decisões que simbolizam verdadeiros recuos,
Como quando Pedro Vaca, representante da OEA, estava para chegar aqui no Brasil e o Moraes começou a liberar geral dezenas de contas e perfis que estavam bloqueados nas redes sociais e o Moraes começou a dar decisões liberando para poder dizer depois que não existe censura no Brasil. Balela! E eu já não duvido que o Moraes comece a fazer isso de novo para tentar passar para os americanos uma imagem do Brasil e do STF que não é verdadeira. Mas eu desconfio que esse tipo de truque barato não vai funcionar nem um pouquinho dessa vez. Se você já ficou animado com essa visita do chefe das sanções do governo Trump ao Brasil para tratar de punições ao Moraes, então senta o dedo no like com força para essa informação incrível alcançar mais pessoas e segue aqui lendo comigo que esse negócio melhora. Olha aí, como mostrou a coluna, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas para Alexandre de Moraes, mas também para outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Além das punições, também estarão na pauta questões voltadas à segurança pública. David Gamble está à frente do chamado Office of Sanctions Coordination e ele lidera estratégias para os Estados Unidos no âmbito de questões diplomáticas. Ele é servidor de carreira do Senior Foreign Service. Donald Trump avalia que Alexandre de Moraes promove censura ao ordenar o bloqueio de perfis e redes sociais, certíssimo, e persegue opositores políticos no campo conservador. Olha, se você ainda tem alguma dúvida de que existe perseguição contra a direita no Brasil, tem uma aula na minha capa do YouTube, uma aula magna, de coisa aí de 40, 50 minutos, em que você vai ver 10 frentes de perseguição, de ataque à direita. Assiste essa aula e me diz depois se você não vai estar absolutamente convencido de que existe uma perseguição avassaladora à direita no Brasil, que é realizada por diferentes instrumentos em diferentes frentes. E, gente, no dia em que essa fatura chegar para o Alexandre de Moraes, o preço vai ser muito alto. Mas o melhor de tudo, como mostrou a notícia, é que não vai ser apenas o Moraes que vai pagar o preço, o que é mais do que justo. Afinal, o Moraes, ele fez esse trabalho, tem que ser sancionado, mas é mais do que justo que atinja também essas sanções, essas punições, outras pessoas. Afinal, Alexandre de Moraes ele não fez o trabalho sozinho. Ele contou com colaboracionistas no Supremo, na PGR, na PF, na AGU, no governo federal em geral, no Congresso, como Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Concorda? Isso só para ficar aí só em quem tem cargo público, que deve ser o foco aí das sanções, das punições, por ter um poder de Estado e com esse poder de Estado ter violado direitos humanos. Embora a gente precise reconhecer que muitas vezes uma parte da própria imprensa, que é privada, colaborou com Moraes, quando serviu de porta-voz, de garota de recados e de garganta de aluguel para o Moraes e para outros ministros para esconderem, para justificar os seus abusos. O problema não é noticiar abuso, não. O problema é quando eles passam pano, é quando eles também adotam um discurso de modo acrítico, sem o mínimo de discernimento, o mínimo de crítica, o mínimo de razão, avaliando, não, simplesmente vai lá e passa pano. Isso aconteceu muitas vezes, está mudando, mas aconteceu muitas vezes. E no dia que a punição vier, e vai vir para as autoridades do Estado, nem tem que atingir agentes privados, parece que essa punição virá na forma de tsunami, para pegar todo mundo que abusou da autoridade de Estado. E aqui, gente, no parágrafo final aqui que eu vou te mostrar, o Paulo Cabelli, ele vai e explica quais são as punições que são avaliadas contra essa turma toda, que se você é inscrito aqui no canal, você já conhece, porque eu já expliquei aqui outras vezes em mais detalhes. Então não esquece de acionar o sininho para você não perder nada que acontece por aqui no canal e vem aqui ver comigo qual é o resumo aí de punições. Entre as punições previstas está a proibição de ingresso nos Estados Unidos. Também é discutido o bloqueio financeiro a Moraes. Aqui tem uma pena que é punição que é chamada de pena de morte financeira, já expliquei em outros vídeos, que o Moraes, com essa punição, ele não poderia negociar com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, nem com instituições financeiras que tenham negócio nos Estados Unidos. Ou seja, basicamente todos os bancos encerrariam contas, proibiriam de ter financiamentos, empréstimos e por aí vai. Por ora, não são discutidas sanções ao governo Lula. Ah, né? Que pena. Tinha que ser discutida a sanção também para todos os abusos e censuras que vêm sendo praticados pelo governo Lula. Lembra do caso da enchente? Lembra da AGU instaurando um monte aí de investigação, demandando pessoas por conta de discursos legítimos, dizendo que era desinformação, fake news, quando não era nada? Lembra deles reagindo ao vídeo do Nicolas sobre o Pix, um vídeo perfeitamente legítimo, e que eles queriam sancionar, punir, ficam instaurando inquérito contra pessoas que têm imunidade parlamentar e por aí vai.
Então uma hora tem que chegar também quem abusa do seu poder que está no governo, mas pelo jeito não vai ser agora nesse momento. E a gente precisa finalizar essa história valorizando quem está lá nos Estados Unidos, trabalhando para que isso aconteça, para que essa justiça venha. Vamos ver o que ele disse sobre isso num vídeo rapidinho, de 1 minuto, com vocês, Eduardo Bolsonaro. Olha aí. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Isso aí, Eduardo, siga firme aí na sua missão, sensacional, parabéns pelo seu trabalho, pelos resultados que está alcançando. E agora eu quero perguntar para você, o que você achou dessa notícia bombástica? Você acha que as sanções contra o Moraes agora são uma mera questão de tempo? Pelo jeito, gente, estão aí mais próximas do que nunca de acontecer. Diz aí nos comentários quanto tempo você acha que vai demorar para virem essas punições. Me conta aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder análises como essa e eu convido você a se tornar membro do canal para você apoiar de modo mais intenso o nosso trabalho e também receber de quebra aí conteúdos exclusivos que eu faço para apoiadores, assinantes, membros do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.